E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rapaziada, vamos iniciar os nossos trabalhos de hoje, nessa segunda-feira, falando sobre a rodada de ontem da NBA. Tivemos uma excelente rodada nesse domingão, tivemos ótimos jogos acontecendo ontem, né? Vários jogos foram resolvidos nas últimas posses, tivemos jogos que foram pra prorrogação, sabe? Tivemos a Batalha de Los Angeles. Rapaz, rolou muita coisa boa ontem e nesse vídeo eu irei comentar sobre cada um dos jogos. Então, deixa o like, se inscreve no canal, compartilhe o conteúdo aí com seus amigos e vamos começar falando sobre a vitória do Cleveland Cavaliers para cima do San Antonio Spurs por 117-115. Esse aqui foi um jogo muito bom, foi um jogo que teve emoção até o final e que foi definido com uma cagada. Uma cagada acabou definindo a vitória do Cavaliers. Vamos lá. O Cleveland, cara, fez um primeiro quarto muito bom. Tá? O primeiro quarto do Cavs foi bom pra caramba, o time teve um ótimo desempenho ali no perímetro, foram 6 bolas de 3 convertidas, sabe? A defesa até fez um bom trabalho, só que por conta do ótimo volume do Devin Vassell, né? O Devin Vassell meteu 12 pontos no primeiro quarto, o Cleveland acabou perdendo a parcial por 4 pontos. Só que no segundo quarto, o Cavaliers assumiu o controle do jogo, né? O Cavaliers conseguiu manter, né, uma boa defesa, conseguiu diminuir e muito o impacto do Devin Vassell, não deixou o próprio Wembanyama se criar, e no ataque teve um Jarrett Allen e um Sam Merrill muito produtivos, os dois combinaram para 23 pontos, e com uma parcial de 34-24, o Cleveland conseguiu ir para o intervalo com uma boa vantagem, né? Com uma boa vantagem. No terceiro quarto, o Spurs foi bem, né? O Spurs voltou bem do intervalo, o Wembanyama conseguiu ser bem mais produtivo, né? Ele comandou ali o ataque do Spurs, só que o Cleveland não permitiu, né, que o Spurs empatasse o jogo, muito por conta do Caris LeVert, né? O Caris LeVert veio muito bem do banco, foram 13 pontos para ele, e por conta dele, principalmente, o Cavaliers conseguiu sustentar uma vantagem de 2 posses. Só que aí, no quarto período, não teve Caris LeVert para salvar, né? O Cleveland fez um quarto período bem ruim, verdade é essa, o Cleveland fez de tudo para entregar o jogo, tanto que faltando 20 segundos, apenas 2 pontos separavam o Cavaliers do Spurs. O Cavaliers deixou o Spurs cortar a diferença para 2 pontos, faltando 20 segundos. E se não é um passe totalmente errado do Jeremy Sochan, o Spurs poderia ter virado o jogo, cara. Assim, foi inacreditável o passe que o Sochan errou. Era um passe simples ali pro Keldon Johnson, que estava no perímetro. Ele poderia arremessar com toda a tranquilidade do mundo e poderia ter matado a bola. Ele tinha janela pro arremesso. Só que o Sochan, cara, deu um passe, assim, totalmente torto. Um passe até, falar bem a verdade, um passe meio displicente ali do Sochan. Errou, cometeu o turnover e aí a virada, que tava muito próxima, né? Tava muito palpável a virada, acabou não acontecendo por conta dessa cagada do Sochan. Eu sei que é difícil, eu sei que é injusto crucificar um cara, né, e culpar apenas um cara por uma derrota, só que nesse caso específico não tem como, pô. Não tem como. O cara tava, assim, totalmente desligado da partida, parecia que ele não entendia o que tava acontecendo. Pô, velho, um passe daquele, um passe simples, não tem como errar. Desculpa, não tinha como errar. E aí, por conta desse erro, a bola voltou pro Cleveland e aí, velho, o Cleveland só queimou ali o último segundo que faltava e garantiu a vitória, né? 117-115. Essa foi a 21ª vitória do Cavaliers na temporada, campanha 21-15, e a derrota de número 30 do San Antonio Spurs, né? São 5 vitórias e 30 derrotas pro San Antonio Spurs. Impressionante, impressionante. Destaques da vitória do Cavaliers, Jarrett Allen e Caris LeVert, né? Caris LeVert vindo do banco, entregou 23 pontos, e o Jarrett Allen teve mais um ótimo jogo, foram 29 pontos e 16 rebotes, fora um baita de um bloco que ele deu no Wembanyama, hein? Isso tem que ser destacado aqui.
O bloco que ele deu no Wembanyama foi coisa linda. Ah, mas o Wembanyama revidou. Tá bom, revidou, mas o bloco do Jarrett Allen foi melhor, tá? Eu adoro o Wembanyama, hein? Mas o bloco que o Jarrett Allen deu nele foi coisa linda. E por falar em Wembanyama, mesmo com uma restrição bizarra de minutos, ele foi o destaque do Spurs. Mesmo jogando apenas 25 minutos, ele marcou 24 pontos, 10 rebotes e 5 bloqueios. Deu 5 tocos na partida. Assim, velho, eu entendo o Spurs ter uma certa cautela com o Wembanyama, mas, putz, velho, só 25 minutos... Eu acho que é muito pouco, cara. Eu tenho uma certa convicção de que se o Popovich não tivesse deixado o Wembanyama tanto tempo no banco, eu tenho uma convicção de que o Spurs poderia ter ganho esse jogo, velho. Principalmente ali no quarto período. Se o Wembanyama tivesse jogado uns 2 minutinhos a mais no quarto período, eu acho que o Spurs poderia ter ganhado o jogo. Eu acho que o Spurs poderia ter chegado na reta final do jogo não dependendo do Jeremy Sochan. Eu acho que isso poderia ter acontecido, mas... O Spurs tá com esse plano, né, de restringir os minutos do Wembanyama. Eu acho desnecessário. Eu, sinceramente, acho desnecessário, mas não tenho muito o que fazer, né? Não tem muito o que fazer. Vamos seguir falando sobre Portland Trail Blazers e Brooklyn Nets. Esse aqui foi outro jogo que foi resolvido na reta final, só que esse aqui foi além. Esse aqui precisou de uma prorrogação para ser decidido e no fim... Quem saiu com a vitória foi o Portland Trail Blazers, 134-127. Vamos lá, falar sobre o jogo aqui com vocês. O primeiro tempo, cara, foi bem equilibrado, tá? Os dois ataques conseguiram produzir super bem, só que por conta de um banco mais produtivo do que o do Blazers, o Brooklyn conseguiu ir pro intervalo vencendo por 2 pontos. No terceiro quarto, o Brooklyn conseguiu dar uma desgarrada, né? O ataque do Nets foi super bem no terceiro quarto. O time meteu 41 pontos, matou 8 bolas de 3 e conseguiu ir pro quarto período, vencendo por 8 pontos. Só que no quarto período, o Brooklyn quis emoção. Quis emoção e acabou entrando meio desligado no quarto período. Né? Entrou desligado, não entrou... com a pontada pro Shell. E aí, cara, o Portland se aproveitou disso, né? O Portland começou a pressionar e depois de uma run de 20-6, o Portland assumiu a liderança, né? Conseguiu virar o jogo. Só que o Brooklyn, depois de tomar essa run, deu uma acordada e por conta de um desempenho maravilhoso do Mikal Bridges no clutch, o Brooklyn conseguiu buscar o empate e o jogo foi pra prorrogação. O Mikal Bridges, nos últimos, 5 minutos, ele acertou todos os arremessos que tentou. Impressionante, cara. Impressionante o desempenho do Mikal Bridges no clutch, jogou muito bem. E aí o jogo foi pra prorrogação. E na prorrogação, quem acabou brilhando foi o Malcolm Brogdon, né? O Brogdon, ele marcou 8 pontos seguidos ali na prorrogação, matou 2 bolaças de 3 e ele cozinhou o Brooklyn Nets e garantiu a vitória do Portland Trail Blazers, né? Essa foi a 10ª vitória do Blazers na temporada, campanha 10-25, e a 21ª derrota do Brooklyn Nets, campanha 16-21. O coletivo do Blazers acabou fazendo a diferença aqui, né, cara? O Blazers não teve um só destaque, né? Beleza, o Anfernee Simons meteu 38 pontos, deu 11 assistências, jogou muito bem. Só que o Malcolm Brogdon foi decisivo na prorrogação. Foram 18 pontos e 4 bolas de 3 para ele. O Jeremy Grant meteu 27 pontos. O Sheldon Sharp, que ali no finalzinho do quarto período chegou a colocar o Portland na frente ali, ele meteu 21 pontos. Então, assim, beleza, o Anfernee Simons foi o destaque? Foi. Só que ele não foi o único destaque, né? O coletivo do Blazers fez muita diferença. O Scoot Henderson fez um jogo bom também, não foi um jogo espetacular, mas foi um jogo bom, então ele merece destaque. Pelo lado do Brooklyn, o destaque foi o Mikal Bridges, né? Muito provavelmente esse foi o melhor jogo do Mikal Bridges na temporada, foram 42 pontos, jogou super bem, teve uma reta final de quarto período fantástica, mas acabou não sendo suficiente para impedir mais uma derrota do Brooklyn Nets, hein? Que fase, Brooklyn Nets, que fase! Falamos muito sobre a batata do Darvin Ham estar assando lá em Los Angeles,
acho que tá na hora de falar um pouquinho também sobre a batata do Jack Valg, hein? Porque o time não convence, o time não engata uma sequência aí de vitórias. E a torcida do Brooklyn tá começando a ficar chateada com o Jack Valg. Já tava chateada antes, só que depois dessas últimas semanas aí, a paciência tá começando a acabar. Tá começando a acabar. Bom, vamos seguir aqui falando sobre mais um jogaço e mais um jogo que foi resolvido na prorrogação. Orlando Magic e Atlanta Hawks protagonizaram um dos melhores jogos da rodada de ontem. E no fim, quem acabou levando a melhor foi o Orlando Magic, 117-110, né, cara? O Magic abriu muito bem o jogo, né? O primeiro quarto do Orlando foi super bom, né? O time teve um bom desempenho no perímetro, né? Foram 6 bolas de 3 convertidas com 66,7% de aproveitamento. O Paolo Banchero meteu 11 pontos no primeiro quarto. O Markelle Fultz, que voltou, né, depois de meses fora por conta de lesão, voltou bem, conseguiu gerar muito jogo ali saindo do banco. E o Orlando, cara, venceu a primeira parcial por 32-28. Só que no segundo quarto, o Atlanta Hawks conseguiu reagir e reagiu bem pra caramba, cara. O Hawks amassou o Orlando Magic no segundo quarto. O perímetro do Magic, que foi muito bem no primeiro quarto, não foi bem no segundo, né? O Magic matou apenas uma bola de 3 no segundo quarto. E o Atlanta se aproveitou, né? O Atlanta se aproveitou, conseguiu meter uma parcial de 32-19 e foi pro intervalo com uma vantagem até confortável, né? Uma vantagem até confortável. Só que no terceiro quarto, o jogo voltou a virar pro Orlando Magic, né? O Orlando fez um terceiro quarto muito bom, né? Depois de uma run de 14-5, o time conseguiu voltar pro jogo e depois de fechar a parcial vencendo por 34-18, foi pro quarto período vencendo por 85-78. E aí, no quarto período, cara, foi uma trocação, né? Vimos um jogo muito pegado no quarto período. O Magic se manteve na liderança durante um tempo, muito por conta das bolas de 3 do Caleb Houstan, que, assim, surgiu do nada no jogo, né? Surgiu do nada esse Caleb Houstan. Matou boas bolas de 3 e manteve o Orlando na vantagem por um tempo. Só que o Hawks conseguiu forçar a prorrogação graças ao Trae Young e ao Bogdanovic, né? Os dois combinaram para 19 pontos no quarto período e o jogo foi para prorrogação. E na prorrogação, quem brilhou foi a defesa do Magic e o Paolo Banchero, né? O Magic anulou o ataque do Hawks. O Hawks não fez basicamente nada na prorrogação. E o Paolo Banchero entregou 8 pontos no overtime e garantiu a 21ª vitória do Magic na temporada, campanha 21-15, e fez o Hawks sofrer a sua 21ª derrota, campanha 14-21. Destaques da partida: Paolo Banchero, 35 pontos e 10 rebotes, mais um ótimo jogo do Banchero. Caleb Houstan, né, o herói improvável, apareceu bem com 25 pontos. E o Jalen Suggs jogou super bem, foram 16 pontos, 4 bolas de 3. E ele fez um excelente trabalho defendendo o Trae Young, hein? Fez um ótimo trabalho. O Trae Young teve um jogo bom, teve bons números, só que o aproveitamento do Trae Young não foi tão bom, muito por conta do ótimo trabalho defensivo do ótimo Jalen Suggs, né? Ótimo Jalen Suggs. Eu vou te falar uma coisa. A NBA vai ter que arrumar um espaço em algum dos times defensivos da temporada pro Jalen Suggs, hein? Porque não tem como hoje ele ficar fora. Hoje ele é um dos melhores defensores da temporada. Então é bom a NBA começar a achar uma vaguinha pra ele em algum dos times ideais de defesa da temporada, porque ele vai merecer. Ele vai merecer. Vamos lá, seguindo. Vamos falar agora sobre um atropelo, né? Que foi o atropelo do Pelicans em cima do Kings. O Pelicans passou o carro em Sacramento, 133-100. Foi um jogo onde o Pelicans não deu chance pro Kings, né? Em 30 minutos, o Pelicans tinha marcado 80 pontos, né? Um desempenho absurdo no perímetro, né? Uma dominância enorme nos rebotes, né? O CJ McCollum brincando, meteu 7 bolas de 3. O Brandon Ingram meteu 15 pontos com 8 assistências. O Valanciunas conseguiu um duplo-duplo de 15 pontos e 12 rebotes. E o Kings não teve muita reação, né? O De'Aaron Fox teve provavelmente
o seu pior jogo na carreira. Ele terminou a partida com 1 de 10 de field goal e 4 turnovers cometidos. Tirando os Sabonis ali, cara, assim, não deu pra salvar muita gente do Kings não, cara. No geral, foi um jogo patético do Kings, que sofreu sua 14ª derrota. Já o Pelicans venceu sua 22ª na temporada e venceu seu 7º jogo nos últimos 10, né? O Pelicans aí segue bem. E detalhe, hein? Pelicans amassou sem ter o Zion e o Alvarado. Então, mesmo desfalcado, o Pelicans passou o carro sem dó e nem piedade. Outro jogo muito bom que tivemos ontem, agora um jogo bom, né? Não foi um amasso. Foi o jogo entre Dallas Mavericks e Minnesota Timberwolves, né, cara? Esse jogo foi bom pra caramba. E o Dallas conseguiu vencer por 115-108, graças a uma grande atuação da dupla Luka Doncic e Kyrie Irving, cara. Ontem os dois jogaram super bem e lideraram o time pra vitória, mas não foi fácil. Não foi fácil. O Dallas liderou o jogo pela maior parte do tempo, né? Tanto que venceu as 3 primeiras parciais, só que no quarto período, o Anthony Edwards colocou a bola debaixo do braço e buscou a reação, né, cara? Com 12 pontos no quarto período, o Anthony Edwards chegou a colocar o Minnesota na frente, faltando ali 4, 5 minutos. Ele colocou o Minnesota na frente e o final do jogo foi dramático, amigo. Foi dramático, mas graças a uma bolaça de 3 do Kyrie Irving, faltando 2 minutos, e a uma baita cravada do Derrick Jones Jr. ali nos últimos segundos, o Dallas garantiu a sua 22ª vitória na temporada e fez o Minnesota perder a sua 10ª na temporada. Minnesota, inclusive, começa 2024 não muito bem, né, cara? O Minnesota jogou 4 jogos em 2024 e perdeu 3, né? Então, assim, o líder do Oeste não começa bem o ano. Não começa bem o ano. Mas foi um jogo bom pra caramba. O Minnesota teve sim chance de vencer. Mas no fim, né, prevaleceu o talento de Luka e Kyrie, que combinaram ontem para 69 dos 115 pontos que o Dallas marcou. Impressionante o volume desses dois. E essa foi a 3ª vitória do Dallas, né? A 3ª vitória seguida do Dallas, né? O Kyrie realmente tem feito uma diferença danada no time. O Dallas é outro quando tem Kyrie e Luka disponíveis, né? É impressionante como o ataque muda de figura, como fica um time bem mais difícil de ser marcado. O Minnesota ontem, que é a melhor defesa da NBA, não conseguiu parar os dois. E olha que o Anthony Edwards teve ótimas posses defensivas contra o Kyrie, hein? Ótimas posses defensivas, mas nem ele, que tem feito uma temporada defensiva muito forte, conseguiu diminuir o impacto do Kyrie Irving, que jogou pra caramba, velho. O Kyrie ontem, nossa, cara, que coisa linda. Que coisa linda é o Kyrie Irving jogando bola, né? Como é bom ver o Kyrie jogando basquete. Nossa, como é bom, velho. Eu adoro ver o Kyrie. Tanto que eu tenho aqui uma camisa dele. Galera acha que eu odeio o Kyrie Irving. Eu não odeio o Kyrie Irving. Eu só acho que em alguns momentos ele foca muito no extra-quadra e deixa um pouquinho de lado, né, a sua principal função. Acho que quando o Kyrie Irving ele tá com a cabeça 100% voltada pro basquete, poucos são melhores do que ele. Poucos. E ontem vimos uma grande exibição de Kyrie Irving e mais uma grande exibição do Luquita da galera. Vamos seguir aqui o vídeo falando sobre uma vitória protocolar do Denver Nuggets pra cima do Detroit Pistons, né? O Denver não teve nenhuma dificuldade para bater o Pistons por 131-114. E o Nikola Jokic, isso aqui é impressionante, né? Mesmo marcando apenas 4 pontos, o Nikola Jokic fez história, porque além dos 4 pontos, ele pegou 7 rebotes, distribuiu 16 assistências e deu 5 tocos. Ele se tornou o primeiro jogador na história da NBA a ter, né, um jogo de pelo menos 15 assistências, 5 rebotes, 5 tocos, marcando menos de 5 pontos. Ninguém nunca tinha conseguido fazer isso. E ele conseguiu. Por quê? Porque ele é bizarro. Mesmo quando ele não pontua, ele faz história. Nikola Jokic é sacanagem. Quem jogou muito bem e teve uma pontuação muito boa ontem pelo lado do Denver foi o Jamal Murray, hein? Jamal Murray voltou muito bem de lesão. 37 pontos pra ele. E esse foi o 9º jogo seguido. Seguido não, né? Mas foi o 9º jogo dele nos últimos 10, onde ele marcou 20 pontos ou mais. Então, realmente, aquele Jamal Murray, antes da lesão, voltou, né? Ele teve ali um pequeno período, né, de oscilação depois que ele voltou de lesão, mas ele já tá numa sequência aí de 9 jogos aí,
jogando pra cacete. Então já dá pra dizer que o Jamal Murray voltou à excelente forma dele. E aí, né, azar dos adversários. Azar dos adversários, porque encarar um Jamal Murray bem é um pesadelo. É um verdadeiro pesadelo, porque o que esse cara tem de recurso é sacanagem. É sacanagem. Dando sequência aqui ao vídeo, vamos falar sobre a vitória heróica do Memphis Grizzlies pra cima do Phoenix Suns, cara. Mesmo jogando sem o Ja Morant e jogando fora de casa, o Memphis venceu o Phoenix Suns de virada por 121-115, cara. Algumas horas antes do jogo começar, saiu a informação de que o Ja Morant não iria jogar por conta de um problema no ombro. Essa informação pegou todo mundo de surpresa, porque ninguém sabia de uma lesão do Ja Morant. E realmente, cara, quando começou ali o aquecimento, ele apareceu com uma tipóia. Então, assim, realmente chamou muita atenção a ausência do Ja Morant. E nos primeiros quartos ali da partida, ele fez muita falta, sabe? Ele fez muita falta pro Memphis, né? O Memphis teve muita dificuldade pra ter um bom ritmo no ataque nos primeiros quartos. Só que no quarto período, meu amigo, o Memphis deu show, né? O Phoenix Suns entrou no quarto período vencendo por 10 pontos. 10 pontos. Só que logo de cara tomou uma run de 21-7. 21-7. Perdeu a liderança do jogo e não conseguiu mais retomar, cara. Depois que o Memphis engatou essa sequência ali no quarto período, aí, meu amigo, aí levou o jogo muito bem até o fim e conquistou uma grande vitória, viu? Esse é o tipo, é o tipo de vitória que dá moral, que vira a chave, sabe? Foi uma baita de uma vitória, lidando com todas as adversidades possíveis, sem o Ja Morant. Uma vitória enorme do Memphis Grizzlies, que agora soma 13 vitórias na temporada e 23 derrotas. Já o Phoenix Suns sofreu a sua 17ª derrota. E tem um detalhe interessante, né? O Phoenix Suns, nessa temporada, é o pior time em quarto período. O pior time. Nessa temporada, considerando apenas o quarto período, os quartos períodos, o Phoenix é o terceiro em turnovers, é o time que tem o pior aproveitamento na linha de 3 em quarto período e o pior aproveitamento no geral em quarto período. O Phoenix é o pior time fechando jogos na NBA. E ontem foi uma prova disso, né? Você tomar uma run de 21-7 em 5 minutos é loucura. Jogando em casa, enfrentando um time que não tinha o seu melhor jogador. Pô, o Phoenix Suns ontem, meu amigo, vergonha, viu? Vergonha, desculpa. Uma pipocada, uma entregada surreal. Surreal. Falando agora sobre, né, a parte vencedora do jogo, se por um lado vimos uma entregada do Phoenix, do outro vimos um poder de reação absurdo do Memphis Grizzlies, né? Você buscar um placar desse sem o seu melhor jogador, velho, muito mérito aí do Memphis. Óbvio, tem muito demérito do Phoenix, mas também tem mérito do Memphis Grizzlies, que teve um Jaren Jackson Jr. brilhando, né? Ontem o JJJ somou 28 pontos, pegou 10 rebotes, deu 6 assistências, fez um bom jogo na defesa e pra mim foi o melhor jogador do Memphis. Beleza que o Smart e o Bane também jogaram bem pra caramba, né? Os dois passaram ali dos 20 pontos, mas pra mim o JJJ foi o grande nome dessa grande vitória do Memphis Grizzlies. Penúltimo jogo que eu vou falar aqui, hein? Toronto Raptors e Golden State Warriors. Isso aqui foi uma vergonha também, hein? Se o Phoenix Suns passou vergonha no Arizona, o Golden State Warriors passou vergonha em São Francisco. Cara, na boa, uma coisa é você perder em casa. Outra coisa é você ser atropelado em casa por um time que, na teoria, é pior do que o seu. E ontem foi o que aconteceu no Chase Center. O Golden State Warriors tomou um vareio de bola. Tomou 133-118. Em casa. Ah, mas o Curry não deve ter jogado. Jogou. Mas foi um dos piores jogos que eu já vi do Stephen Curry na minha vida. O Curry ontem tava de sacanagem. Tava de sacanagem. Que vergonha, cara. Que vergonha. Ó, o Toronto engoliu o Golden State Warriors.
Principalmente no primeiro tempo. O primeiro tempo do Raptors foi um amasso. O Toronto foi pro intervalo com 76 pontos marcados. 76 em 24 minutos. E tomou apenas 49. 49. Ô, velho, inacreditável, cara. Inacreditável. No terceiro quarto, o Warriors deu uma esperança pro torcedor, né? Venceu ali o terceiro quarto por 38-25. Só que a reação, a empolgação parou por aí. Quarto período do Toronto foi muito sólido, muito seguro. E faltando 7 minutos pra acabar o jogo, já dava pra ver torcedor do Warriors saindo do ginásio. Porque os caras já tinham largado de mão do time. E com razão. Ontem o Golden State passou uma vergonha, cara. Ah, Luiz, você não tá exagerando? Não tô, velho. Não tô. Você tomar 133 pontos do Toronto Raptors em casa, não dá, velho. Não dá. Você sendo o Golden State Warriors, não dá. Desculpa. Não dá pra aceitar. Todo o respeito do mundo ao Toronto Raptors. Mas até o torcedor do Toronto se surpreendeu com o que aconteceu ontem. Nem o torcedor mais fanático do Toronto Raptors acreditava que o time ia vencer do jeito que venceu ontem. Repito, se tivesse só perdido pro Toronto, ok. Mas agora, perder do jeito que perdeu, pra mim, foi algo vexatório. Foi algo vexatório. Destaque do Toronto Raptors foi o RJ Barrett, que teve um dos melhores jogos da sua carreira. 37 pontos, 6 rebotes, 6 assistências, 5 bolas de 3 e nenhum turnover. Jogou muito bem o RJ Barrett e foi o grande nome da 15ª vitória do Toronto na temporada. Já pelo lado do Warriors, assim, dá pra salvar 2 jogadores. Eu salvo 2 jogadores do Warriors. Klay Thompson, que meteu 25 pontos, e o Moses Moody, que saindo do banco, matou 4 bolas de 3. Agora, o resto, não tem como passar pano, né? O Stephen Curry ontem foi patético. Todo respeito do mundo ao Stephen Curry, mas ontem ele foi patético. Tá 2 de 14 no field goal, 0 de 9 na bola de 3. O Curry, ele ficou 5 anos sempre matando uma bolinha de 3. Matando uma bolinha de 3 em todo o jogo. Só nessa temporada, ele já teve 2 jogos sem nenhuma bola de 3 convertida. E aí, quando eu chego aqui e falo, gente, o Curry nessa temporada, ele tá oscilando mais do que o normal. Sabe? Ele segue jogando pra caramba, mas ele tá oscilando. Quando eu chego e falo isso, eu sou taxado de hater. Aí gente cai matando em cima de mim, falando que eu odeio o Stephen Curry. Meus amigos, é só você olhar pros números do Curry, é só você olhar pras atuações do Curry na temporada. Ele é um cara que tem atuações monumentais, só que nessa temporada ele tem entregado atuações bem ruins. E a de ontem foi horrível. Horrível. Sabe? Tem jogos onde o Curry, ele não pontua tanto, mas ele contribui de outras formas. Ontem ele não contribuiu. Ontem não vimos um Curry impactando no jogo. Não vimos. Não vimos. E aí, esse seria o momento onde o treinador, sabe, iria aparecer, deveria aparecer. O Steve Kerr ontem deveria ter achado alguma alternativa pro time em meio a esse jogo ruim do Curry, mas não foi o que aconteceu. Vimos um Steve Kerr sem repertório, vimos um Steve Kerr sem poder ali de reação. E no fim o Golden State sofreu uma derrota muito vexatória. Muito vexatória. Entende? Então assim, pra mim foi vergonha. Foi vergonha. 19ª derrota do Warriors, campanha negativa, 17 vitórias e 19 derrotas. E assim, velho, se tem um time que precisa de mudança, e eu tô falando agora de mercado, é o Golden State. Não sei o que o Warriors planeja fazer na trade deadline, mas alguma coisa precisa fazer. Porque se ficar desse jeito, vai ser duro, hein? Vai ser duro. Ainda vejo o Warriors sendo um time de playoff, mas a cada jogo que passa, a cada atuação que passa, eu confio menos nesse Warriors, tá? Eu confio menos. Tem alguns times que vão passando mais confiança com o passar da temporada. O Golden State é o contrário. A cada jogo que passa eu confio menos no Golden State. E ontem essa derrota... Nossa, cara, foi duro, hein? Eu imagino como é que ficou o torcedor do Warriors
assistindo esse jogo de ontem. Bom, e pra fechar, meus amigos, eu vou só aqui passar por cima da Batalha de Los Angeles. Por que eu vou só passar por cima? Porque durante a madrugada eu já publiquei um vídeo falando sobre o jogo, né, contando a história do jogo. Então se você quiser uma análise mais aprofundada, dá uma olhadinha no vídeo que eu publiquei mais cedo. Aqui eu vou só passar por cima, o Lakers ganhou por 106-103, foi um grande jogo de basquete, né, foi um jogo bem equilibrado. E o que acabou fazendo a diferença pro Lakers ontem foi a defesa, né, o LeBron jogou muito bem e tudo, só que a defesa do Lakers ontem ganhou o jogo. Né, em vários momentos na partida, o Lakers anulou o ataque do Clippers, anulou, né? Ali no primeiro quarto, o Lakers deixou o Clippers sem fazer nada durante uns 4 minutos. No quarto período, aconteceu a mesma coisa, né? No terceiro quarto também aconteceu a mesma coisa. Ali no terceiro quarto, no comecinho do terceiro quarto, o Lakers cedeu apenas 12 pontos pro Clippers nos primeiros 6, 7 minutos. Então, assim, a defesa do Lakers ontem conseguiu stops muito importantes na defesa. O Anthony Davis fechou o jogo muito bem na parte defensiva, né? Teve algumas posses defensivas ali no final do jogo que foram cruciais para a vitória. Então, assim, LeBron jogou pra cacete? Jogou. 25 pontos, 8 rebotes, 7 assistências. Mas pra mim o jogo de ontem foi decidido na defesa. A defesa do Lakers ontem foi excelente. Tanto que no fim do jogo, o Clippers teve um aproveitamento de apenas 39,6% nos arremessos. O Clippers cometeu 14 turnovers, sabe? Então, assim, defesa do Lakers ontem ganhou o jogo. E foi um jogo onde o Lakers lidava com uma grande pressão, né? Além de ser um duelo contra, né, o seu rival de Los Angeles e tudo, o Lakers vinha de 4 derrotas seguidas e o Darvin Ham tava com a cordinha no pescoço. Se perde ontem, provavelmente o Darvin Ham teria sido demitido. Então foi um jogo de muita pressão pro Lakers e mesmo assim os caras ganharam, né? Então, assim, grande vitória do Lakers e uma derrota dura pro Clippers, né? Porque nunca é bom perder pra um rival. Mas eu acho que o resultado de ontem vai muito mais na conta da defesa do Lakers do que, sei lá, nos erros do Clippers. Não que o Clippers não tenha errado durante o jogo, mas muitos dos erros do Clippers foram forçados pelo Lakers. Então, uma vitória maiúscula pro Lakers que busca aí, né, uma retomada na temporada, né? Busca aí voltar para a zona de playoff. Vamos ver se, né, no decorrer se nos próximos jogos aí o Lakers mantém esse nível ou se foi só um jogo esporádico, né? Se foi um jogo que o Lakers só jogou assim por conta da emoção, por conta da pressão. Vamos ver como é que vai ser o próximo jogo do Lakers. Mas ontem foi uma das melhores atuações do Lakers na temporada, sem a menor sombra de dúvidas. É isso, gente. Se você quiser uma análise mais aprofundada do jogo, dá uma olhadinha no vídeo que eu publiquei mais cedo. E é isso, né? Vou encerrar aqui o vídeo. Espero que você tenha gostado, né? Não se esqueça de avaliar com seu like, não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar com seus amigos. No primeiro comentário fixado, eu vou deixar um link que vai te oferecer o NBA League Pass com desconto e com período de teste grátis. O League Pass é a melhor plataforma de streaming de jogos da liga. Lá você tem acesso a todos os jogos da temporada ao vivo e usando o link que eu vou deixar no comentário fixado, você consegue um desconto e 7 dias grátis para testar. Então, não perca essa oportunidade. E é isso, nos vemos mais tarde. Grande abraço e tchau, tchau.